Vamos concluir. Peço desculpa, nós precisaremos fazer um quarto vídeo, né? Que é esse vídeo, mas já estou concluindo. Ou seja, então, essa argumentação que é feita sobre a questão de Maria ser a mãe de Deus não tem fundamentos. E como nós vimos aí, alguns teólogos famosos lá da história da igreja, da patrística, que vai até o século VII, aproximadamente depois de Cristo, como Orígenes, 254, século III, Atanásio, 330, século IV, e João Crisóstomo, no ano 400, afirmavam categoricamente essa posição redentora de Maria, levando-a a uma redentora. Tá? E isso foi resolvido e definido exatamente no Concílio de Éfeso, em 431. Ali ficou decidido que Maria seria a redentora também da humanidade, juntamente com Jesus. Tá? Então, essa ideia ela não condiz, uma vez que, como já tenho falado no vídeo anterior, o Eterno sempre existiu. Tá? E quanto à pessoa de Jesus, na sua divindade, Maria ela não é mãe da pessoa divinal de Jesus. Ela é mãe da natureza humana de Jesus, naturalmente, sem pecado, porque essa concepção e essa fecundação e concepção foi divina. Por isso não há evidência do pecado. Então ela é mãe da pessoa humana do Deus Jesus. Tá bom? Então, ela não é mãe de Deus. Não tem como ser mãe de Deus. Tá? Não há argumentos para isso. Então, o autor, sabiamente, ele fala que isso é perigoso. E realmente é. Tá? É através do que se acha, de pensamentos até teológicos, chegar a conclusões daquilo que a Bíblia não diz. E às vezes querendo descobrir aquilo que a Bíblia não nos revela. Deixamos para essas pessoas Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Tem coisas realmente que não tem como nós explicarmos. Existe também aquela posição dentro da visão do nascimento virginal, que Jesus não rompeu os tecidos íntimos de Maria e ela continuaria virgem, um posicionamento católico, que já temos falado aí no vídeo anterior. Nós temos a explicação, suposta explicação, que falta nisso aí, uma hermenêutica, uma exegese séria quanto realmente que a Bíblia diz. Tá? Há um argumento sobre a questão de que esses irmãos de Jesus não eram irmãos, mas primos. Etimologicamente, adelphos, no plural, adelphoi. Tá? Adelphos está no singular, e no plural nós temos aí adelphoi, tá bom? Então esse sigma, eu já falei para vocês, esse sigma que representa o nosso S, ele não dá a pluralidade no grego, mas ele dá a singularidade. Então no singular, adelphos é exatamente filho de uma mãe, tá? Significa, ou seja, couterino, ou seja, filho da mesma mãe. Tá? Lá em Mateus 1, 24, versículo 24, diz: José recebeu em casa sua mulher, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz a um filho. Então, conhecer, já falei na Bíblia, no contexto hebraico, significa relações sexuais. O texto bíblico em si não exclui que depois do nascimento de Maria, do nascimento de Jesus, Maria tenha tido outros filhos. Pelo contrário, tá? Diz que ela, que José a conheceu. Então não tem como mudar isso, não tem como tirar isso das Escrituras. Tá? Então, independente, aí a palavra adelphos, tem outras palavras também que a gente vamos ver aqui mais à frente. Tá? Lucas 2,7 diz que Maria deu à luz o seu filho primogênito. Então, se está falando que deu um filho primogênito, e nós precisamos entender que o texto é escrito posteriormente, por exemplo, os evangelhos são escritos aproximadamente 30 a 35 anos depois da morte de Jesus. Então, quando o autor escreve primogênito, é porque há outros filhos. Primogênito é o primeiro filho. Agora, se ele cita unigênito,
Aí seria complicado. Se Maria não tivesse tido outros filhos, ele poderia então utilizar o quê? Unigênito. Tá? Mas ele cita primogênito. Então ele escreve, cerca de 30 a 35 anos após a morte e ressurreição de Jesus, ele escreve o Evangelho. Os Evangelhos são escritos tirando o Evangelho de João. Tá? Então ele aponta para uma mulher que teve vários filhos, mas que ele quer citar o principal, que é o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Tá? Se os irmãos fossem primos, conforme eles querem alegar, já que essa palavra Adelphos dá a entender, segundo alguns estudos, que pode se referir também a um parente próximo, a primos. Tá? Vamos ver o que diz aqui. Ó. Se os irmãos fossem primos, a Bíblia teria usado a palavra anépsios e não Adelphos. Essa é a exegese certa. Tá? Para muitos, Adelphos significa também, mas não. Aí seria anépsios e não Adelphos, como o texto diz. Mas aí o que eles vão fazer? Eles vão dizer que quando se cita Adelphos, tá, está ligado à semântica da época, ou seja, está se remetendo à língua mais utilizada na época, que era o aramaico. Tá? O que para nós não tem sentido. Tá? O que tem sentido é o que o texto está dizendo. Tá? A palavra Adelphos tem um campo semântico que não se limita à ligação com a mãe, mas pode normalmente significar também irmão, só por parte do pai. Além disso, o grego do Novo Testamento é uma língua influenciada pelo pensamento semítico dos seus autores. Tá? Então ele está citando ali que Mateus, por exemplo, Marcos e Lucas, por estarem dentro, né, porque eles vão pegar, por exemplo, Lucas vai pegar relatos da época ali de pessoas que andaram com Jesus, então pessoas da nacionalidade judaica. Tá? Quando o escritor escreve em grego, está na verdade pensando em hebraico e aramaico. Tá? Então essa ideia que está sendo passada. Então essa palavra Adelphos, embora seja de origem grega, ela estaria submissa a um pensamento hebraico aramaico da época. Então precisa se enrolar muito para chegar a uma conclusão de que, no caso, os irmãos seriam primos ou parentes próximos. Esse termo, na sua língua, não significa só irmão, mas todo o grau de afetividade ou parentesco. Tá? No grego existe a palavra anépsio para primos. Isso no grego. Mas no grego bíblico é diferente daquele clássico. Esse vocábulo indica um parentesco não próximo no sentido existencial. Portanto, os primos de Jesus, vistos que eram um contato com ele, não podiam ser chamados anépsios. Os irmãos de Jesus não são nunca colocados em relação com Maria e José, é o que eles dizem. Só Jesus é filho de Maria e filho de José. O fato que Jesus é chamado primogênito e não unigênito não é importante. Assim eles dizem, os católicos. De fato, na sociedade hebraica, o primeiro filho tem um valor em si e é sempre o primogênito, mesmo sendo filho único. Ilustra essa tese a descoberta de uma inscrição. Aí eles vão falando algumas coisas a mais aí para tentar justificar. Mas no certo que vale é o que o texto está dizendo. Tá? Citei textos de Mateus, Lucas e Marcos que evidenciam muito essa questão. Agora, alguns pais da igreja defenderam esse posicionamento que Jesus não teria irmãos, mas seriam primos. E até mesmo a situação de tentar se explicar, uma situação de José já ser um homem maduro e que ele veio da morte da esposa e teria se casado com Maria. Então Maria seria um segundo casamento. Então ele teria trazido filhos do primeiro casamento. Não há nenhuma prova bíblica quanto a isso. Tá? Não há prova nenhuma. Então precisa se pegar historietas para tentar se provar o que a Bíblia não diz. Então alguns pais da igreja defenderam essa teoria. Jerônimo, autor da Vulgata, mais uma vez, o próprio João Calvino e Martinho Lutero defenderam isso. Tá bom? Então fica aí também mais alguns comentários sobre essa questão aí de Maria ser mãe de Deus, segundo o posicionamento católico. Para piorar as coisas, Pio XII, lá no século XIX, bem próximo, o que ele fez? Tá? Em 1950, Pio XII tomou mais um passo, segundo a vontade de milhões de católicos, quando afirmou como dogma a crença da assunção de Maria ao céu. Então ela teria subido ao céu.
Maria não subiu ao céu, gente. Quem subiu aos céus, quando Jesus ressuscitou, foi as primícias do Antigo Testamento. Tá? É a primeira fase da primeira ressurreição. Ali ressuscita a primícia. Ou seja, vamos citar alguns personagens que já estão no paraíso aguardando o arrebatamento da igreja. Davi, Daniel, José, Abraão, Isaac, Jacó, Ruth, Noemi e etc. e tal. Tá? Então, subiram. Maria não. Maria morreu. Tá? Quanto que Maria morreu? Muito depois de Jesus morrer e ressuscitar. Então, Maria está lá numa região aguardando com outros santos que morreram. Santos aí é o quê? Não é a canonização católica. Santo é todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Então é Santo Marcos, é Santo João, todos que aceitaram Jesus são santos. Estão no mesmo lugar aqueles que morreram, tá? Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, estão no mesmo lugar aguardando a segunda volta de Cristo. Tá? Agora, não como um ser humano. A segunda, vinda de Cristo. Não como ser humano, mas como Deus com um corpo divino, tá? Para buscar a sua igreja. Tá bom? Então Maria está aguardando lá. Ela não ascendeu ao céu. Nenhum lugar na Bíblia fala sobre isso. Mas muitos milhões de católicos desejaram isso. Tá? Quem assistiu o filme O Alto da Compadecida vê bem essa questão, né? Maria como uma redentora ao lado de seu filho, até mandando mais do que o próprio Jesus. O filme explicita isso muito bem. Uma comédia, um filme muito engraçado, mas que tem essa, entre as heresias, essa aí também, tá bom? A questão de Jesus negro também. Não é uma questão de acepção, nenhum tipo de preconceito. Mas Jesus foi judeu. E como judeu, naquela época, na Palestina, você não encontraria um negro vindo de um útero judeu. Não teria como, de uma judia. De maneira alguma. Então ele foi o quê? Uma pessoa morena, bem queimado do solo devido à questão climática daquela região. Tá? Então é forçar a barra com uma coisa que não existe. Tá? Então Pio XII tomou mais um passo segundo a vontade de milhões de católicos quando afirmou como dogma a crença da assunção de Maria ao céu. Então isso é algo bem recente, é século XIX. Tá? Agora, no início do século XXI, o Vaticano está sendo bombardeado com petições para exaltar Maria ainda mais, porquanto não foi decidido se Roma ordenará que Maria seja vista como corredentora ao lado de Jesus. Ou seja, no século XX, retrata-se isso, por exemplo, no filme do Alto da Compadecida, Maria como papel ao lado de Jesus, remindo a humanidade, salvando a humanidade. Tá? De toda essa história devemos aprender algumas lições importantes. Não devemos negar nada que a Bíblia afirme sobre Maria, mas também não devemos criar e acrescentar doutrinas humanas sobre a mãe de Jesus. Sabemos que Maria foi uma pessoa que o Senhor achou graça nela, foi uma santa mulher do Eterno, uma pessoa de caráter humilde, de caráter bem singular, mas simplesmente isso. Foi uma pessoa que teve pecados e em nenhum momento ela se mostrou como uma pessoa divina e com papel semelhante ao de seu filho, mas sempre humilde, se humilhando ao Senhor, submissa. Quando refutamos doutrinas falsas, precisamos ter cuidado para não inventar outros ensinamentos igualmente errados. Devemos falar de acordo com as Escrituras, sem acrescentar nada. Está lá em 1 Pedro 4,11, 1 Coríntios 4,6 e 2ª Carta de João, capítulo 2, versículo 9. Então, gente, nessa lição que falamos sobre o caráter de Maria, uma mãe de Jesus, precisamos ter esse cuidado. Maria, ela não é redentora, não é mediadora, tá? Ela também não tem papel de intercedora. 1 Timóteo 2,5, o qual está à direita, quem está à direita? De Deus e também intercede por nós. Está falando de Jesus, é Ele. Porque também, isso está lá em Romanos 8,34. E em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo.
Tá? É o que a Bíblia diz, não dá para mudar isso, e nem queremos. Tá? Então, o catolicismo usa de ideias próprias para tentar fundamentar doutrinas, dogmas que a Bíblia não afirma. Então vamos concluir. Maria merece todo o nosso respeito, toda a nossa admiração, honra e reconhecimento do seu papel como grandes homens de Deus da Bíblia e fora da Bíblia Sagrada. Na presciência de Deus, Jesus já era a semente da mulher, citada lá em Gênesis 3,15, que haveria de ferir a cabeça da serpente, que é o diabo. Ela foi a única mulher que concebeu pelo Espírito Santo, só teve ela. Nenhuma outra mulher concebeu. Tem um pai apóstolo, aí dito pai apóstolo, chamado René Terranova, que diz que o ventre da mãe dele é mais imaculado que a da Virgem Maria. Mentira, um herético. Só teve uma mulher que teve essa ação sobrenatural da fecundação, da construção do zigoto e do desenvolvimento desse zigoto, que é a concepção, tá? E finalmente o nascimento de ordem natural no ventre de Maria. Ela foi a única mulher, portanto, mas não há qualquer base bíblica para lhe rendermos culto e adoração, de maneira alguma, ou considerarmos mediadora entre Deus e os homens, pois esse papel é exclusivo de Jesus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, fiquemos aí com esses pontos, você continue a pesquisar, continue fazendo suas leituras, para que no domingo possamos ter uma lição de muita edificação para a igreja. É uma lição que fala do caráter de Maria, mas ela também tem um teor apologético, tá? Mediante a heresias, começando ali no século V, o Concílio de Éfeso, em 431, ao posicionamento de Pio XII, ali no século XX, e esse bombardear contra o próprio Vaticano, né, que naturalmente essas pessoas, né, o próprio Papa, seus arcebispos, com conhecimento profundo, sabe que isso não tem fundamento, mas com certeza tudo indica que vão acabar aceitando esse papel corredentor de Maria, o que nós entendemos biblicamente que é uma heresia. Então, continuemos estudando, que a nossa aula dominical de domingo continue sendo uma bênção. Shavuot Tov, uma boa semana, que o Eterno nos continue abençoando.